Oi, pessoal. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria muito de agradecê-los aí pela dedicação desse tempinho para mais conhecimento, né? Para aperfeiçoar o conhecimento do Alto da Zurich. A gente vai demonstrar aqui nossos diferenciais, o que a Zurich tem de melhor. Esse bate-papo vai ser ministrado pela Simone Andrade, nossa gerente comercial aqui. Temos aqui a Ana Cláudia, que é gerente comercial aqui da filial digital, eu também, Margarete, para quem não me conhece. Aí nós temos a Anne Olímpio, nós temos a Fabiana Montalvão, que são nossos anjinhos da guarda, nossas assessoras, que nos auxiliam aí no dia a dia para as questões operacionais, né? Então, esse time todo aqui está super empenhado em trazer para vocês o que há de melhor no mercado. A Zurich, ela vem numa vertente aí de crescimento, de aproximação com os corretores, ela tem trabalhado arduamente para poder melhorar o seu produto e sua operação. A gente sabe que tem uma longa jornada aí, mas temos feito muito trabalho. Internamente aqui a gente está trabalhando demais para entregar o melhor para vocês, tá bom? Então, bom proveito. Quem tiver dúvida pode chamar, não tem problema. Isso aqui é um bate-papo, né? A gente não posso garantir que vamos responder 100% das perguntas, pode ter perguntas que a gente não vai saber responder, mas tenho certeza que não ficarão sem resposta. A gente vai atrás, tá bom? Então, vamos lá, Se você toca, amiga. Bom proveito aí, pessoal. Vamos lá. Obrigado, Maga. Eu vou compartilhar aqui o treinamento com vocês. Primeiramente, muito bom dia e obrigado pelo tempo de vocês. Eu vou subir a apresentação e vocês podem ir colocando as dúvidas de vocês no chat, tá bom? Que as meninas elas estão olhando e Isso aí a aqui gente veio vai no. respondendo, não Eu tem só aqui, tá? problema. Só vou pedir para vocês fecharem o áudio, Só. por favor, para o som não vazar. E aí, qualquer dúvida, pode colocar no chat ou pode abrir o áudio e me interromper, tá bom? Vou subir a apresentação e a gente começa. Obrigada, pessoal. Subiu a apresentação, Magal? Subiu sim. Então, tá bom. Então, hoje a gente vai abordar aqui o que a gente escolheu para falar que a gente acha que é o mais importante da operação. A gente vai fazer alguns tópicos de regras de aceitação, de comercialização das coberturas, a parte de cobrança, assistência 24 horas e sinistro. As principais dúvidas de sinistro. Falando um pouquinho aqui sobre as regras de aceitação, hoje a gente tem o prazo SUSEP, que é de 15 dias para fazer a análise de uma proposta, porém, quando essa emissão ela não tem nenhuma pendência e a forma de pagamento é cartão de crédito, a gente está emitindo o automático. E agora a gente também tem um diferencial desde do começo do ano, né? Na verdade, não é de agora, desde o começo do ano, a gente já está emitindo sem a baixa da primeira parcela quando for débito. Então, os casos que não tiver nenhuma pendência de bônus ou vistoria, a emissão no débito ela acontece até em 48 horas, somente para a opção boleto, que ainda há necessidade da baixa do pagamento da primeira parcela. Os demais a gente está emitindo em até 48 horas. As categorias que hoje a Zurich aceita é passeio nacional, picape leve e pesada, van, furgões, desde que seja carga própria, tá? Para vans e furgões, utilitários, caminhões leves e também nós temos aceitação somente de RCF se o veículo tiver até 20 anos. Nós fazemos moto até 50 cilindradas se for scooter e motos acima de 500 cilindrada. Utilização exclusivo para
passeio exclusivo para utilização particular. Para idades do veículos, idade dos veículos, a gente tem 2 situações. Para seguros novos e renovação congênere e renovação Zurich, que tiver quebra de vigência, para veículos nacionais, sendo passeio, SUV e picape, a gente aceita até 20 anos. Para vans e picapes pesadas, até 15 anos. Importados, até 10 anos. Motos, até 10 anos. E blindados, até 5 anos. E aí a gente estende a idade quando for renovação Zurich sem sinistro. E até 7 dias após o término de vigência, sendo veículos nacionais até 30 anos, importado 15, para caminhões leve até 30 anos, moto 15, blindados até 10 anos e a cobertura de RCF até 30 anos. Eu vou destacar aqui que é muito importante que para veículos blindados, gente, a Zurich é obrigatório ter a contratação da blindagem. A gente aceita o veículo blindado desde que seja contratada a cobertura de blindagem. E aí, um pouquinho mais para frente, a gente fala sobre a regra de veículos blindados, tá bom? A gente tem 4 tipos de franquia que a gente oferece agora no nosso produto: franquia básica, a reduzida 25%, que é equivalente a 25% da básica, e a ampliada de 100%, que equivale a 200% da franquia básica. Ô, Si, só para a gente dar uma entrada lá no primeiro item que a gente estava falando da emissão. Então, assim, lembra que eu falei que a companhia está numa jornada de melhorias de produto e sistema, né? A emissão automática, seja débito, né, no cartão de crédito, é uma dessas melhorias. E assim, só para ficar claro, por exemplo, a emissão ela é automática, o débito ele fica programado, e aí a gente, se por algum motivo queira recusar a proposta ou a pólice, tem que fazer também o cancelamento lá do débito automático, se quiser fazer o cancelamento, tá? A gente também na emissão tem situações em que a proposta ela é transmitida e aí tem bônus para confirmar, ou então tem vistoria para fazer. Essas coisas elas correm em paralelo. Então, uma coisa é a companhia manda lá para o banco o agendamento do débito e, em paralelo, a companhia está aguardando aí a realização da vistoria. Se essa vistoria aqui for cancelada, recusada por algum motivo, ela não está linkada com o débito ser ou não efetuado, tá? A gente aconselha aqui para que, se a recusa ocorrer por conta da vistoria que foi recusada, ou o bônus não confirmou, o agendamento lá do débito está feito. Pedir para o segurado fazer lá o cancelamento do débito, tá bom? Para que não tenha nenhum tipo de dor de cabeça. A gente vai fazer o cancelamento? Vai. Se o débito ocorrer de uma proposta que for cancelada depois, eventualmente, a gente vai estornar o valor. Mas para quem não precise passar por isso, acho que vale a pena, se tiver a recusa por algum motivo, pedir para recusar lá o débito no banco, tá bom? É só uma dica aqui. A gente brinca aí de recadinhos do coração, né? Que é para ajudar a gente a não ter dor de cabeça, tá bom? É só uma dica, tá bom? Certo, sim. E só para complementar o que a Magá falou, a nossa primeira opção, caso o débito ocorra, a companhia ela vai fazer essa devolução da primeira parcela e a primeira tentativa que a companhia faz é um Pix se o segurado estiver, se o segurado tiver CPF cadastrado, a chave Pix dele for o CPF, a primeira tentativa que a companhia vai fazer é uma devolução através do Pix. Se ele tiver cadastrado o CPF, isso vai ocorrer de forma automática. Caso ele não tenha, ou se, por exemplo, vocês informaram uma conta
que não é do próprio segurado, por regra SUSEP, a companhia só pode devolver na conta do segurado. Aí também pode fazer essa alteração via portal. No portal, ele tem um caminho aonde as propostas recusadas que tiver crédito, elas ficam disponíveis para o corretor atuar em até 5 dias, fazendo a alteração. Eu não quero que devolva por Pix, eu quero que devolva crédito em conta. Então, você entra no portal e você faz essa alteração via portal, tá bom, gente? Voltando aqui, falando um pouco de regras de aceitação, veículos 0 km na Zurich. Quando a gente considera esse veículo 0 km? Quando ele tem até 30 dias da data de emissão da nota fiscal. Não tem mais aquela questão de quilometragem. Ah, a nota fiscal tem que ter 30 dias e até 1.000 km rodados. A gente considera o veículo 0 km se a data de emissão da nota fiscal for até 30 dias. Aí, neste caso, a vistoria é dispensada desde que o início de vigência seja igual à data do carimbo do veículo da concessionária ou, na ausência desse carimbo, início de vigência até 7 dias corridos da data de emissão da nota fiscal. Se gerar pendência de vistoria nesses casos, é só vocês encaminharem a nota fiscal para o gerente comercial que atende vocês. Para quem for atendido por assessoria, pode encaminhar para a assessoria e aí a gente faz a dispensa da vistoria, tá? Mas somente nesse caso que é considerado veículo 0 km. E a garantia de indenização de 0 km, ela já é automática para 90 dias. Se o segurado quiser contratar, ele pode contratar uma extensão adicional de até 180 dias, sendo com um prêmio pago à parte. Contratação é de contratação para moto, também a garantia automática é de 90 dias e a gente não tem a cobertura adicional de 180 dias e existe também a obrigatoriedade de contratação de kit gás. Ela entra como opcional e esse kit gás ele tem que ser homologado e tem que estar no documento no CRLV. Para veículos blindados, a gente precisa da nota fiscal de blindagem, o certificado da blindadora e caso o CRLV ainda não esteja atualizado, pode enviar o protocolo de entrada junto ao Detran, que a gente faz a liberação da blindagem. Principais riscos sem aceitação. Aqui, muito importante que a gente tem vários questionamentos sobre transporte de pessoas em geral, né? Aplicativo, Uber, se tem aceitação ou não. Nós não aceitamos transporte de pessoas. A gente tem uma relação aqui de riscos sem aceitação, mas os que são mais abordados são os veículos de transporte de pessoas. A Zurich não faz nem táxi, nem nenhum tipo de carro de aplicativo, tá bom? Quer complementar, Magá? Amiga, acho que na hora que você falou sobre o zero ficou mudo, alguns não ouviram, e também tem a pergunta aqui sobre o blindados, até quantos anos tem aceitação. Junto com esse material, a gente vai mandar também um guia prático do produto automóvel, tá? Então lá tem várias informações do nosso dia a dia para justamente ajudá-los aí no dia a dia, sobre dúvidas de aceitação, de bancos, a gente vai mandar todo esse kit para vocês, tá? Mas aí Qual, se você puder qual que é a reforçar, dúvida que eu é não... do 0 km, ficou mudo no momento. O Douglas não conseguiu ouvir. Então, para zero, o Douglas, né? Contratação de veículo 0 km, Douglas, a gente aceita como 0 km desde que ele tenha até 30 dias da data de emissão da nota fiscal. Então, até 30 dias da data de emissão da nota fiscal é 0 km para Zurich.
A extensão automática de 0 km, ela já está na contratação, 90 dias a Zurich dá como automático. Se você quiser contratar 180 dias, aí você pode fazer isso como opcional. Eu não sei se era essa a dúvida do Douglas, que eu não estou conseguindo ver o chat. Douglas, se não foi isso, pode abrir e perguntar, tá bom? Agora, blindados são 5 anos, gente. A gente aceita até 5 anos de uso o veículo blindado e aí vocês vão sempre contar o ano vigente. Então, 25, 24, 23, 22, 21. Aí tem aceitação. A partir de 2021 tem aceitação. Quando virar o ano, sempre conta o ano que a gente está vigente, ok? Pode falar a próxima pergunta? Se o veículo zero for blindado, às vezes demora mais de 30 dias para ele ser entregue, mas o veículo é 0 km. A gente faz, a regra é da nota fiscal de emissão. Isso. Aí nesse foi o Sérgio que Foi perguntou? o Sérgio, isso mesmo. Sérgio, nesse caso, qual que é a orientação? Você faz o seguro e aí você contrata a blindagem posterior como endosso. Faz o seguro normal e depois você inclui a blindagem no endosso. E aí você faz ele como zero, ok? Eu vou seguir, meninas. Se tiver mais alguma dúvida, pode me parar. Falando um pouquinho aqui de vistoria prévia, gente. A gente tem as seguintes situações que na Zurich é obrigatório a vistoria prévia. Regra de mercado, eu acho que é claro para todo mundo, quando tem quebra de vigência, quando é substituição, é outro veículo, não é o mesmo veículo da pólice anterior, se tiver aumento de cobertura, então essas são regras do mercado. O que é diferente aqui na Zurich? Quando contratada a cobertura de algum equipamento, o equipamento de som, na verdade, e esse equipamento ele não é original, ele não está na nota fiscal, é necessário fazer a vistoria prévia. E quando contrata a cobertura de carroceria e ela tiver um valor superior a 30 mil, se não for também original, não tiver na nota fiscal, que é muito difícil ser, aí também tem a necessidade de fazer vistoria. Para veículos blindados, qualquer situação é necessário fazer a vistoria. Se tiver o kit gás, também tem a necessidade de fazer vistoria. Quando for renovação Zurich, até 7 dias a gente dispensa a vistoria. Porém, esse veículo não fica com cobertura. Eu libero a vistoria até 7 dias, mas eu não dou cobertura para o veículo, tá bom? E renovação congênere, a gente também faz a liberação dentro desse prazo. Aí, a nossa vistoria ela tem uma validade de 7 dias. Por exemplo, fez a proposta e por algum motivo essa proposta foi recusada, teve que refazer a vistoria, teve que refazer a proposta, perdão. Tem necessidade de fazer a vistoria? Se ela estiver dentro da validade, não tem necessidade. Ela vai vincular automático, você nem precisa pedir a dispensa. Porém, se passar esse prazo, há necessidade de fazer uma nova vistoria. Quando vocês fazem a transmissão da proposta, o nosso prestador ele tem até 24 horas para encaminhar o link para a realização da vistoria. Se tiver necessidade de fazer, olha, o segurado está indo viajar, precisa logo do link para poder fazer a vistoria, vocês podem ligar direto nos nossos prestadores, que é a Realiza ou a Revisalto, e aí eu vou explicar um pouquinho como que vocês vão verificar qual é o prestador e vocês podem pedir o envio do link. Ah, e pode enviar com urgência, eles acabam enviando até na mesma hora. Se, por exemplo, tiver a necessidade de trocar essa vistoria digital para presencial, porque o segurado está com alguma dificuldade de fazer a vistoria, vocês podem ligar e também pedir a troca direto
prestador não precisa ligar para o gerente comercial, eles já têm autorização para fazer essa troca. Como que vocês visualizam quem é o prestador? No portal da companhia, na parte superior, ele vai ter uma informação, um ícone lá de vistoria prévia. Quando vocês clicarem e colocar a busca ou o número da proposta ou a placa do veículo, ele já vai trazer para você o prestador. Ali você consegue, inclusive, acompanhar pelo histórico se foi enviado o link, e quando o link é enviado, ele também fica disponível ali no histórico, que você pode pegar aquele link e encaminhar novamente para o segurado se tiver necessidade. Passando o prazo de 72 horas, esse link expira. Então, se acontecer isso, tem que ligar no prestador e pedir um novo link. O que que eu peço para vocês sempre orientarem o segurado? Enquanto a vistoria não tiver sido realizada, o veículo vai ficar sem cobertura. Então, a Zurich ela dá cobertura transmissão mais vistoria prévia. Tá bom, gente? Amiga, tem uma pergunta aqui do Valdir. Ele está perguntando se a companhia opera com extensão de perímetro. Ele sabe que tem carta verde, mas ele quer saber sobre a extensão de perímetro. A extensão de perímetro, Valdir, ela já está na cobertura básica. Então, fez a contratação do seguro, ela já tem a cobertura de extensão de perímetro. A carta verde você pode fazer tanto na contratação ou como endosso, tá bom? Posso seguir? Seguir, amiga. Tem mais uma pergunta aqui. Se a vistoria foi realizada e por algum motivo cancelei a proposta para retransmitir uma nova, terá que ser feita uma nova vistoria ou a vistoria da proposta anterior é vinculada à nova proposta pela placa ou CPF do segurado? Se ela estiver dentro daqueles 7 dias, é aquilo que a Simone falou. Se essa vistoria foi realizada dentro de 7 dias, ela vai ser vinculada automaticamente para a nova proposta, tá, Cláudia? Posso seguir? Acho que sim, sanou, Tá. né? Falando um pouquinho de rastreador, pessoal. A companhia, ela, para alguns modelos de veículo, cobertura e região contratada, ela tem obrigatoriedade da instalação do rastreador incomodado. Quando vocês fazem o preenchimento da proposta, é muito importante que esteja o número do celular do segurado, principalmente para esses casos, porque o nosso prestador, ele faz o contato com o segurado para poder fazer o agendamento. Se este contato ele é frustrado, aí tem uma segunda tentativa que é feita através dos comerciais. A gente sinaliza a corretora que a instalação ela não foi feita, que não conseguimos o contato, e aí a gente pede uma nova data para poder fazer essa instalação. Porém, o prazo para instalação é até 15 dias corrido após a emissão da apólice. Então, o que que eu peço? Se atentem, se tiver obrigatoriedade, já passa para o segurado o telefone da SAT Company ou deixa ele orientado que nós iremos entrar em contato para poder fazer esse agendamento. Se vocês quiserem se antecipar, vocês mesmos podem ligar e fazer o agendamento da instalação. Porém, se isso não acontece, a apólice ela é cancelada automaticamente. Então, só se atentem para esses casos onde há obrigatoriedade, tá bom? Porque a apólice sendo cancelada, a Zurich ela não tem um processo de reativação de apólice. Terá que fazer um novo processo do zero, e aí é outra precificação, pode ter virado tabela e pode envolver aí outros agravantes. Então, só se atentem quando tiver o rastreador para poder fazer esse contato com o segurado. Falando um pouquinho de formas de pagamento. Cartão de crédito. A Zurich faz até 12 vezes sem juros e nós aceitamos cartão de terceiro. Porém,
a gente faz a reserva total do valor do seguro. Não tem a opção de fazer, recorrente. Essa reserva ela é feita, total. Na hora que faz a transmissão da proposta, a gente já faz essa reserva, e aí se, por exemplo, esse cartão for cancelado, clonado por algum motivo, não há necessidade de fazer nenhuma alteração, porque a reserva ela já foi feita de uma única vez na transmissão da proposta. Então, tem essa vantagem também para o corretor, porque não gera inadimplência, né? Essa pólice ela não gera inadimplência. Eu vou aproveitar e falar aqui um pouquinho sobre o endosso quando é cartão de crédito. Se for feito um endosso na apólice de cancelamento ou endosso que gere restituição de prêmio, esse valor ele é devolvido no cartão de crédito, tá bom, gente? Então, cancelamento, a gente envia para a administradora o link, envia para a administradora o pedido de cancelamento das demais parcelas. Ele é feito dessa forma. Débito em conta, a companhia faz débito na conta de terceiro, pessoa física eu debito da pessoa jurídica eu debito da pessoa física, até 10 vezes sem juros. E os bancos conveniados, só trabalhamos com os principais bancos, Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil, e aí esses bancos eu acredito que não nem tem aqui em São Paulo, é mais por causa de outras regiões que a companhia opera, que é o BRB, BMB, Ailos e Bancop. Boleto, a gente só faz sem juros se for à vista. A partir, tem algum áudio aberto, gente? Parcelamento a partir de 2 vezes a gente já tem cobrança de juros, sendo que pode fazer até em 10 vezes na opção boleto. Prazo de vencimento da primeira parcela, se for débito, 7 dias da transmissão. Se for boleto, 5 dias. Quando for renovação Zurich, essa renovação ela for antecipada com menos de 5 dias da vigência, o vencimento é 5 dias após a vigência. Se a transmissão for com mais de 5 dias da vigência, a data do vencimento vai ser o início de vigência, tá bom? Esses casos para renovação Zurich. Se for seguro novo e renovação congênere, 7 dias da transmissão. Uma dúvida? Vamos lá? A gente está com uma dúvida aqui da Cláudia. Na verdade, ainda é sobre o veículo 0 km. Tá. No caso de um endosso de substituição de veículo, faltando 60 dias para o término da vigência da apólice. Na renovação, o veículo será considerado como zero por mais 30 dias, porque ainda estará dentro da garantia dos 90. A Zurich dá continuidade do zero na renovação? Foi a Essa? Cláudia que perguntou? Sim, sim. Cláudia, pode contratar sim, como zero na renovação, a gente vai dar o período de 30 dias, ele vai gerar sim uma pendência de vistoria prévia, e aí você encaminha a nota para o seu comercial e ele faz a liberação, tá bom? Mas pode considerar sim como zero. Dos 30 dias que está faltando, se tiver contratado a cláusula de 180 dias, a gente vai dar o período correspondente. A Alessandra também tem uma dúvida: quando a pólice é cancelada, o cliente vai ter uma restituição, o pagamento foi no cartão de crédito. A restituição também será pelo cartão de crédito, tá, Ali? É, essa é a informação. Quando o modo de cobrança é cartão de crédito, havendo um cancelamento, uma restituição, ela é feita também no cartão, tá bom? Obrigada, Magá. Só um adendo aqui, a Sil vai me ajudar, porque ela tem mais experiência que isso, do que eu. No caso aí de um cancelamento e que continua fazendo o débito, é porque o valor que gerou para você lá de restituição no cancelamento, ele está se referindo a uma apólice totalmente quitada. Ele não faz o abatimento das parcelas que estão
a vencer, ele entende que é como se fosse uma apólice quitada. Então ele sim, é como se fosse uma compra que você fez: "Ah, eu comprei uma geladeira, eu vou fazer a reserva do valor integral", e aquele débito ele vai acontecendo todo mês. Se por algum motivo houver uma restituição, assim que for feito os débitos, vai ser feita a restituição, tá bom? O importante também, gente, é que assim, quando você faz o endosso nessa situação que a Margarete ela explicou, o endosso ele é considerado o prêmio pago da apólice, né, a apólice quitada. Observe que tem uma informação que ela aparece com uma tarjinha vermelha logo na parte superior, informando que se houver parcelas em aberto, será descontado daquele valor as parcelas líquidas que estão em aberto. Então, só tomem cuidado, porque eu já peguei alguns casos que a pólice, o parcelamento era em 10 vezes, é praticamente um auto mensal, não tem restituição, cancelou a apólice e ele aparece essa informação. E aí, o corretor ele teve um entendimento que seria devolvido aquele valor para o segurado. Então, só se atentem. Se houver parcelas em aberto, do valor que aparece a restituição, será descontado todas as parcelas líquidas em aberto. Então, só tomem cuidado com essa informação, tá? A companhia trabalha com os multicálculos que está aqui, porém, para alguns é necessário a liberação por parte da Zurich. Essa liberação ela é feita pelo comercial. Se tiver alguém aqui que tem o multicálculo e ainda não está, a Zurich não está no multicálculo, é só pedir para o seu comercial fazer a liberação. Então, quais são os multicálculos obrigatórios que precisam solicitar essa liberação? A DMSEG, corretagem fácil, a Quiver, o Teleporte e o SEG. Esses a gente precisa solicitar a liberação aqui internamente, tá bom? Tem uma dúvida aqui da Jennifer, e ela é recorrente, né, de alguns corretores. A Zurich não faz débito em bancos digitais. Na verdade, essa é uma determinação dos próprios bancos digitais, porque fazer o débito automático, isso aí onera custo, e aí esse é o diferencial deles, né? A questão de não cobrar taxas. Então, por isso, os bancos digitais não efetuam um débito em conta, tá bom? Comissionamento mínimo 10% e máximo 30%. Há uma trava no sistema, não tem como trabalhar com comissão menos de 10%, tá bom? E o prazo para pagamento de comissão até 2 dias úteis após a emissão da apólice. Quando é cartão, isso ocorre praticamente em 24 horas. Todas as propostas, eu não sei se vocês já observaram, ela já vai vir com essa forma de pagamento de comissão antecipado. Ela já vai estar flegada essa opção. Porém, se você quiser a comissão paga por parcela, você tem que fazer essa alteração na hora que você estiver transmitindo a proposta. Já é na hora de preencher os dados bancários ali, tem a informação de antecipado ou parcelado. A companhia ela trabalha com a forma de esgotamento. Então, se o valor correspondente à comissão ele for até o valor da parcela, da primeira parcela líquida, a gente faz tudo de uma única vez. Se não, a gente paga por esgotamento. Na segunda e, se tiver necessidade, na terceira parcela. Tá bom? Deixa eu só fazer um reforço aqui, parece mantra, né? Eu fico falando toda hora. Desculpem. Pode falar. É só para colocar o nome aqui da corretora que ainda não colocou e o e-mail para a gente poder enviar um material para vocês, tá bom? A gente vai mandar o kit aí, falando de coberturas de assistência, do guia completo também, do automóvel, tá bom? Então, por favor, não esqueçam não de informar para nós aqui o seu e-mail, tá bem? É isso, sim, desculpa. Imagina, Má.
Falando um pouquinho aqui sobre a modalidade de contratação, eu não vou falar sobre o que que é danos materiais e corporais, porque eu acredito que não seja o fórum. A gente vai explanar um pouquinho mais do que o produto da companhia. Então, hoje a companhia ela tem 4 modalidades de contratação da cobertura do casco, que é a cobertura compreensiva, colisão, incêndios e indenização integral. Gente, eu vou dar uma dica. Lá no portal, quem não cota multicálculo, cota direto no portal, sabe que ele aparece uma sigla. Então, para colisão, incêndio e roubo, vai estar lá CIR. Na dúvida de quais são as coberturas, coloca o mouse em cima. Ele tem um indicador em cima que quando você coloca o mouse, ele abre para você a nomenclatura completa. Isso de qualquer cobertura que tiver abreviada no nosso portal, colocando o mouse na parte em cima da sigla, ele abre. Então, somente como dica. A blindagem, eu havia comentado com vocês que ela é obrigatória a contratação e ela tem um limite mínimo de 30.000 para contratar e um limite máximo de 150.000, limitada a 50% da IS do casco, tá bom? A carta verde, ela pode ser contratada na vigência ou vocês podem fazer também através de endosso. Carro reserva. A companhia hoje oferece 3 tipos de carro reserva: o básico, o intermediário e o executivo, sendo também 3 períodos: 7, 15 e 30. O que que eu preciso comentar aqui com vocês que é um diferencial da companhia? Para veículos com isenção, a gente não tem necessidade de contratar o carro reserva automático. Quando é contratado, quando o veículo segurado ele tem a isenção e ele precisa fazer a utilização do carro reserva, desde, claro, contratado uma das opções. A hora que ele solicitar o carro reserva, quando ele mandar a habilitação e ter a identificação de veículo de automático, tá bom? Então, só recapitulando, ele tem que ter contratado o carro reserva, mas não há necessidade dele contratar a opção de executivo. Se ele contratar carro reserva básico, a companhia vai fazer a liberação de um carro automático, porque ele é PCD, ok? Cobertura de vidros também nós temos 3 opções: básico, completo e VIP, sendo que na VIP a gente tem a cobertura, para quem ainda não conhece, pequenos reparos premium. Essa cobertura, depois eu vou abrir aqui os diferenciais, quais são as peças que cobre, mas ela você pode acionar essa cobertura uma vez por vigência. Ela tem um valor de até R$ 1.500 de mão de obra e até R$ 15.000 para troca de peças. Não precisa atingir o valor da franquia e o segurado também não perde bônus. Ela está como uma cobertura opcional e para contratar ela tem que contratar cobertura de vidros. VIP, tá bom, gente? Amiga, tem uma dúvida aqui da Leia. Ela está falando sobre as siglas II de indenização integral, em consequência de colisão, incêndio, roubo ou furto do veículo, quando os prejuízos atingirem, ultrapassarem 75% do valor contratado. Ela colocou que entendo que este caso cobre roubo e furto, independente se localizar ou não. Seria isso? É roubo e furto, sim. É Isso. roubo e Só furto, tem que sim. Pode ultrapassar ficar os tranquila. 75%, certo? Se Isso mesmo. Mas pode ficar tranquila que a cobertura de roubo é roubo e furto. Com relação às diárias de carro reserva, amiga, a gente consegue dar em forma de valor de voucher para eles, para quem precisar alugar veículo? Carro reserva. Ao invés de Não. alugar o carro, Alugar o veículo, não. Se, por exemplo, ele não for pegar o carro reserva, a gente tem a possibilidade de oferecer o voucher para ele usar por um aplicativo, mas para alugar, não.
Era essa a dúvida? Tá respondido, Leia? Eu vou seguir aqui, Sim, tá? está Se não for respondido. isso, Leia, pode perguntar de novo. Tá respondido, muito obrigada. Ah, obrigada a Imagina, eu você, que amor, por agradeço pela participar. pergunta. Aqui a gente vai falar um pouquinho de cobrança. A gente tem a opção de escolher uma melhor data a partir da segunda parcela, desde que ela não ultrapasse 30 dias da primeira parcela. Aí você pode escolher uma melhor data. O prazo para baixa das parcelas, gente, são até 3 dias úteis após o pagamento. Então, a gente tem esse processo do retorno bancário. Aí a gente tem aqui algumas situações. Boleto. Se essa apólice é boleto, primeira parcela, o segurado não pagou, não consegue prorrogar, tem que fazer um novo processo. E aí as demais parcelas, o boleto pode ser pago até 10 dias da data de vencimento original e depois dos 10 dias fica disponível um novo boleto no portal para poder fazer o pagamento dentro de um novo prazo, que é no máximo 10 dias. Então, quando for primeira parcela, se ele não pagar, não tem prorrogação. Para as demais parcelas, ele consegue tirar um boleto no portal. Débito em conta, primeira parcela. Gera boleto com vencimento de 7 dias, quando os retornos bancários são insuficiência de fundos, se o segurado não tem contrato de débito, o débito não é autorizado, esqueceu de debitar, o débito não foi autorizado, em vez de liberar o débito, cancelou, ou quando tem algum outro tipo de restrição. Ou se o débito não é liberado dentro do prazo, porque a gente encaminha para o banco 10 dias antes do vencimento. Se por algum motivo o segurado não fez a liberação dentro desse prazo, aí a gente também gera o boleto e fica disponível no portal. O que eu acho importante para vocês fazer essa leitura que a gente tem normalmente muitas dúvidas. Ah, e o segurado não pagou, o vencimento era hoje, o segurado não pagou, aí entra em contato amanhã pedindo o boleto. A gente não consegue gerar o boleto no dia seguinte, porque a gente tem a questão do retorno bancário. A gente Uhum. faz ah, alguma, desculpa, foi alguma dúvida? Não? A gente faz repique, quando é insuficiência de fundos, a gente faz repique para alguns bancos. Então, se venceu hoje, a gente ainda tenta fazer o repique. Quando é Banco do Brasil, Itaú e Santander, nós fazemos 3 repiques em 3 dias consecutivos úteis, tá bom? Ao vencimento. Então, seguro venceu hoje, na terça-feira, não caiu, a gente vai fazer o repique quarta, quinta e sexta. Se não caiu nenhuma dessas 3 tentativas, na segunda-feira a gente vai ter o retorno bancário e vai liberar o boleto no portal. Então, normalmente, o prazo vai ser de 7 dias, da data do vencimento até liberar o boleto, 7 dias. Então, só se atentem esse prazo. Se não foi liberado o boleto no portal, é porque a gente ainda está fazendo essas tentativas de repique, tá bom? É bom reforçar isso, né, Si? Porque às vezes o banco leva até 5 dias para dar um retorno para nós se ocorreu ou não o débito. E como isso é uma operação automática, robotizada, a gente não tem como gerar boleto enquanto não tiver esse retorno do banco, né? E ela é automática. O banco retornou, o sistema já vai gerar o boleto. Né, Si? Porque às vezes a Isso. gente acontece aí de dar mais do que esses 3 dias É. e aí o pessoal fica aflito, mas infelizmente, enquanto não tiver o retorno do banco, a gente não tem como gerar boleto, Ah, e eu vou tá bom? aproveitar e vou dar uma dica que o Banco do Brasil, inclusive, gente, ele demora um pouquinho mais para fazer a liberação. Ele chega, esse prazo chega, eu já peguei casos de que chega até 10 dias. Ele sempre é um pouquinho maior, tá bom?
Eu sei que isso aqui é um assunto que ele gera algumas dúvidas. Alguém quer tirar alguma dúvida sobre esse retorno bancário, sobre regra de débito? Tem alguma dúvida no chat, Má? Não, não. Tem uma dúvida que, na verdade, está aqui sobre o carro reserva, que o Flávio está questionando que o valor da diária do carro reserva é R$ 70 a diária, que é muito baixo, e aí a locadora teria que oferecer um aluguel neste mesmo valor. Mas a gente tem escala de valores, né, amiga? Pode ficar tranquilo, não se apegue a esse valor, porque isso é uma tratativa interna. Na verdade, inclusive está fazendo uma melhoria para tirar essa informação no portal, para não confundir o segurado e até mesmo vocês. Isso aqui é uma tratativa interna com a operadora, a gente vai oferecer. Se apega na informação. O básico é o carro 1.0 com ar-condicionado. O Vamos voltar aqui. O intermediário, ele é 1.6 com ar-condicionado e o executivo é 2.0 automático. Pode desconsiderar aquele valor da diária que aparece para você, tá? Só se concentra realmente nas liberações, no básico, intermediário e executivo. Se ele quiser um carro automático, aí você vai lá no executivo. 2.0 e tem ar. Se for intermediário, é 1.6 e o popular 1.0. Não precisa se apegar nessa parte que aparece para vocês o valor da diária. Vamos lá, tem pergunta que estou gostando disso aqui. O pessoal tá, isso aí, gente. É para aprender e saber mais a respeito, né? Quando tem aí o pedido de alteração de dados da conta durante a vigência da pólice, sim, pode ser feito durante a vigência. A gente só pede para que se atente que ela não pode, esse endosso não pode ser inferior a 14 dias do vencimento. Por quê? Porque nós mandamos para o banco fazer esse pré-agendamento do débito. Então, uma vez enviado para o banco, a gente não tem como alterar. Então, tem sempre só que se atentar a fazer essa alteração dos dados bancários com, no mínimo, 14 dias de antecedência do vencimento da parcela, tá? Outra coisa. Ah, e esse endosso, ele é feito no portal. Não sei se alguém já abriu o chamado no portal. Quando entra no portal, do lado direito, na parte inferior, vai ter um balãozinho. Ali é o famoso chamado, que a gente fala, abre chamado. Aí tem a opção de cobrança e aí vocês fazem a alteração por ali, tá bom? Vai direto para a área de cobrança. A área de cobrança trata e devolve para vocês a informação por e-mail. Vou seguir aqui, tá? Se tiver mais alguma pergunta. Só para informar aqui o Sérgio da Moni, sim, a Zurich, ela informa o corretor sobre o débito, vai por um e-mail que estiver cadastrado aqui conosco, mas o corretor, ele tem como acompanhar, e isso aí normalmente é uma prática dos corretores, uma vez por semana, tá entrando lá em parcelas pendentes, né, para poder ver o que tem de pendente lá para regularizar, tá, amigo? É isso, amiga. Falando um pouquinho aqui da nossa assistência 24 horas, nós oferecemos 3 tipos de assistência, que é a básica, completa e a VIP. E aí, as diferenças da assistência. A básica, ela faz um acionamento de guincho para pane mecânica ou elétrica. A completa, 2 acionamentos e a VIP, 3 acionamentos. Esse limite, gente, ele é exclusivo para pane mecânica ou elétrica. Se, por exemplo, esse segurado tiver a necessidade, usou os 3 acionamentos e tiver um sinistro e precisar do guincho, ele vai ser liberado o guincho normalmente. Não entra nessa cota de 3 eventos, 2 ou 1 evento. Qual que é a dúvida também? O segurado contratou lá a cobertura básica, utilizou o guincho e aí zerou. Eu posso fazer o endosso e contratar a completa ou a VIP? Pode, não tem problema nenhum. Porém, quando você tem a básica e você contrata a completa,
Não é que ele vai ter mais 2 acionamentos. Ele tinha um da básica, ele vai ter mais um da completa. Se ele tiver a completa e for contratar a VIP, fazer um endosso para contratar a VIP, ele tinha 2 acionamentos, na VIP vai ter 3, se utilizou os 2, vai ter mais um. Então, só tomem cuidado com isso. Não tem problema nenhum fazer esse endosso para aumentar a assistência. Porém, tem esse limitador, tá bom? E aí, aqui também, o diferencial delas são a extensão de reboque. Todas, aqui no slide vai aparecer para vocês 200/400. 200 para veículos de passeio, 400 para veículos de carga. Sendo que na VIP você tem a opção de contratar quilometragem ilimitado. Vou correr aqui, que eu vi que já está terminando o nosso horário, né? Falando um pouquinho aqui de principais dúvidas de sinistro. Então, o que é importante a gente falar? Hoje, os canais de acionamento é via WhatsApp, portal do corretor, portal do cliente. A Zurich tem aplicativo, gente, e o segurado pode baixar esse aplicativo e fazer acionamento através do aplicativo. Não somente fazer acionamento, tá? Se ele precisar de uma segunda via de boleto, ele tem alguns serviços que ele pode fazer através do aplicativo. Tem a Laís. Quem é a Laís? Entrou no site da companhia, não no portal. No site da companhia, do lado direito, vai aparecer uma menininha para vocês. Essa é a Laís. É a nossa assistente virtual e vocês também podem fazer o acionamento via Laís. Não só o corretor, o segurado também pode fazer o acionamento, porque ela fica disponível no site. E nós temos a nossa central de atendimento. Qual é a vantagem de acionar esse serviço pelos canais digitais? Que seria o WhatsApp, portal e o app. O segurado, ele consegue enviar as fotos dos danos do veículo e antecipar a vistoria que é realizada pela nossa inteligência artificial, a nossa IA. Então, se ele fizer esse processo e o veículo for levado para uma oficina referenciada, todo esse processo de liberação ele pode acontecer até em 48 horas. Consulta de sinistro, status de sinistro, também pode utilizar esses canais digitais. Se tiver algum problema com atraso de peça ou algo que, algo que vocês precisem tratar direto com o analista, nesse chamado que vocês conseguem abrir dentro do portal, vocês também têm a opção de sinistro. Ali vocês podem tratar direto com o analista. Nos canais digitais, vocês também podem enviar os documentos. Quando vocês fazem a abertura do processo do sinistro através dos canais digitais, vocês vão receber um link, que aí vai fazer o upload dos documentos através desse link. Se o link expirar, pode pedir através da central ou através da Laís, a gente envia também um novo link. Se tiver necessidade de enviar algum documento físico, aí o analista vai fazer uma liberação para vocês colocar os documentos através do correio, tá bom? Mas só se houver a necessidade de enviar um documento físico. Oi, sim, tem uma pergunta aqui da Evânia sobre assistência, que mesmo no ilimitado, se são 3 chamadas só que tem direito. E também com relação a se temos um parecer com relação aos guinchos, os prestadores de atenderem dentro do horário, ou se a gente continua com o mesmo problema de abertura e depois envia uma ligação cancelando e passando para o cliente a opção dele fazer particular. Evânia, assim, sobre a questão de prestador, essa é uma dor que o mercado sente, né? E aí a companhia o tempo inteiro está emitindo, após a abertura dos chamados,
um enquete para o segurado, para ele responder para nós se foi atendido em tempo hábil, o que que ele achou, porque essa é uma forma de nós estarmos mensurando e avaliando o atendimento, porque os nossos olhos e ouvidos são os corretores, então a gente está tendo sempre essa preocupação de estar enviando aí esse questionário para que eles nos respondam. Depende da localização, se ele está num lugar remoto, se ele tiver num feriado prolongado, existem situações mesmo de que foge um pouco daquela rotina, mas esse não é um padrão Zurich, tá? A companhia, ela quer ser a melhor corretora, a melhor seguradora para os corretores e para os clientes em atendimento, tá bom? Então a gente está sempre na busca do que é melhor, a gente não consegue abraçar tudo lá na ponta, né? Então a gente tem esses mecanismos aí para a gente avaliar a qualidade do serviço e tá pontuando os prestadores com relação a ações corretivas, tá bem? É isso, amiga. Eu vou complementar a dúvida, que aí teve a dúvida também da assistência. O limite de 3 são 3 acionamentos. A quilometragem ilimitada é para o guincho, mas são 3 acionamentos dentro da VIP. Lembrando que, Vânia, é só para casos de pane, tá? Que a gente coloca esse limitador. Se precisar depois por um sinistro, vai ser liberado, ok? Mas tem esse limitador de 3, sim. Aí, gente, eu sei que o prazo já se esgotou, mas eu queria só ressaltar aqui para vocês que isso aqui eu acho muito importante de levar o carro numa oficina referenciada. Além de não termos o risco do orçamento não ser liberado, não ter acordo de mão de obra, o segurado ele vai ter R$ 400 de desconto na franquia. Porque aqui ele fala que pode chegar até R$ 1.200? Porque se esse segurado, ele for um segurado que ele tem um seguro residencial dentro da Zurich, ele vai receber mais R$ 400 de desconto, fora os 400 lá que ele já tem na apólice de auto, então ficaria R$ 800. Se ele for um segurado que tem automóvel residencial e um seguro de vida, ele vai receber mais R$ 400 e aí vai somar os R$ 1.200 de desconto na franquia. Ele vai ter a possibilidade de parcelamento e vai ter 1 ano de garantia de reparos realizados. Então, é muito importante que seja orientado o segurado a levar numa oficina referenciada. Ele tem a opção de levar numa livre escolha, não tem problema, mas a gente sabe que levando numa referenciada, além dos benefícios, a probabilidade de dar alguma coisa errada é bem menor, tá bom? A gente vai encaminhar esse material para vocês. A gente tem aqui os canais cima do ou mais um canal dentro do portal do corretor, que é o WhatsApp, e aí vocês podem fazer solicitação de boleto de segunda via através desse WhatsApp. E qualquer manual ou condições gerais do nosso produto, ele fica dentro do site da companhia, gente. Não é no portal, não precisa colocar lá a senha. Ele fica disponível no site, do lado esquerdo, em menu. Por que ele está fora do site? Porque agora é obrigatório esse material ficar disponível, inclusive para o segurado. Então, ele está dentro do site da companhia. Vocês conseguem localizar condições gerais, manual, para verificar quantidade de utilizações, não só do produto automóvel, qualquer produto da companhia vocês vão encontrar dentro lá da aba menu. Eu vou parar de compartilhar aqui a apresentação para poder voltar e ver vocês. E aí, só para a gente finalizar, eu queria agradecer muito o tempo de vocês. Eu sei que 1 hora do nosso tempo, ele é assim,
Valioso, né? Valioso. E eu deixo aqui minha gratidão de ter vocês hoje, 1 hora aqui com a gente, compartilhando e dividindo esse momento, esses aprendizados. Então, fica nosso agradecimento por todo mundo que está aqui. 81 pessoas, eu sei que para a gente é muito importante e muito valioso, gente. Muito obrigado mesmo. Estamos disponíveis aqui. E se vocês precisarem, temos também a nossa equipe a Margarete falou, nossa equipe interna dos assessores. Obrigado, Anne, Fabi, muito obrigado. Temos alguns comerciais aqui, eu quero agradecer a todos vocês, gente. Obrigada, pessoal, pelo tempo aí, pro aprendizado, aprimoramento, né? Conhecimento nunca é demais, está na ponta da língua, os diferenciais, isso aí faz toda a diferença, né? Coloca vocês à frente de muitos aí. Parabéns, viu? Muito obrigada mesmo pela participação, meu nome, da Ana Cláudia, da Ana Carolina, Priscila, que são os gerentes comerciais, e todos os outros estão aqui, a Cida, o Júlio, a Ana Paula. Muitíssimo obrigada, viu, pessoal? Uma boa Gente, semana bom para vocês. almoço para Beijão, bom almoço. vocês, Fiquem bom com restinho Deus. de É isso aí. semana e fiquem com Deus. Beijo enorme. Beijão enorme. Valeu, Obrigada. meninas. Tchau. Obrigado. Tchau, Beijo. tchau. Obrigadão. Tchau, gente. Tchau, tchau, bom dia.